Este vídeo é patrocinado pela loja do Tio Steve. Hoje trago para vocês os AirPods Pro. Foram lançados no final do ano passado e trazem algumas melhorias relativamente diferentes aos habituais, que é a versão dos AirPods 1 e os AirPods 2. Os AirPods Pro trazem duas particularidades que são muito, mas muito úteis, que é o Noise Cancellation e o Transparency Mode. O Noise Cancellation é o modo em que tu barras todo o barulho que tu estás a ouvir aos lados e apenas foca na música que tu estás a ouvir quando tu tiveres com os fones nos seus ouvidos. E o Transparency Mode é o modo em que tu consegues ouvir todo o barulho que tu tens ao redor e também consegues ouvir a sua própria música. Nesse caso, quando tu tiveres com os fones e ativares estes mesmos modos, tu terás a essas features que tu podes fazer uso deles mesmo. Então vamos fazer aqui o unboxing, que é para vermos como é que ele está aqui dentro. É o habitual, geralmente. E aqui nós temos o AirPods Pro. Esta coisa que nós temos aqui são algumas saídas de borracha que nós podemos substituir. Essa entrada de borracha que é um bocadinho inferior e temos esta que é um bocadinho maior para tu te ajustares de acordo ao seu gosto. E dentro nós temos a entrada que é do carregador, que é USB tipo C, e aqui temos a entrada Lightning. Realçar que os AirPods Pro já trazem a compatibilidade do wireless charging. Podes pegar os AirPods e colocar em cima e automaticamente tu consegues fazer o carregamento sem necessariamente ter que ligar mais o cabo aqui, que é para carregar o mesmo. Nesse caso, quando tu abrires os AirPods para fazer a conexão, simplesmente vais abrir o mesmo e automaticamente terás uma animação com um breve tutorial a explicar-te detalhadamente, passo a passo, como é que tu deves fazer a conexão do mesmo, uma vez que ele vem associado com o chip H1, que traz uma velocidade super rápida, que assim que tu abres logo da caixinha, ele faz logo a conexão. Nesse contexto, a conexão magnética dos fones com a case é super alta, é idêntica com os da antiga geração. Mesmo que tu pegares e abrires e sacudires, não terás problema algum naquela coisa em que os fones podem cair da caixa ou de uma outra coisa qualquer. Nesse contexto, algumas funções que o fone traz no ambiente aberto é super impressionante. E com Noise Cancellation ativo tens esta experiência muito, mas muito boa, tu ouves super bom. E aqui embaixo, a partir do medidor do ruído, tu consegues ouvir mais ou menos como é que está o volume do seu som. E se tu baixares o volume, terás uma noção que estás a ouvir no volume certo. E esta função também já era compatível com os AirPods da antiga geração. E se tu voltares e tiveres que ativar mais ou menos o Transparency Mode, terás mais ou menos esta experiência com ele ativo. Em que tu estarás a ouvir o som que tu tens e automaticamente consegues ouvir o ruído e as vozes que estão ao seu redor. Também tu podes colocar os dois fones e fazer um determinado teste de como é que ele está encaixado nos seus ouvidos, criado em teste, depois fazer em continuar, e assim que tu clicares em play, ele vai tocar um som nos teus ouvidos e dará-te uma notificação assim que terminar que está tudo em ok. Se estiver tudo em ok, a informação estará aqui escrita em verde que está tudo em ok. Depois, nesse contexto, para algumas funções, se tu apertares no AirPods, consegues reproduzir uma música, meter em pause ou atender uma chamada. Com 2 cliques, tu consegues trocar de música. Com 3 cliques, consegues voltar numa música. E pressionando, tu consegues alternar dos modos em Transparency Mode e o Noise Cancellation.
Tanto que também o comando Hey Siri está sempre habilitado, basta tu dizeres o mesmo e ele automaticamente é ativo. Quanto à questão da bateria, com o Noise Cancellation Transparency Mode ativo, consegues ter aproximadamente 4 horas de uso do mesmo, e se tu desativares, consegues ter aproximadamente 5 horas de carga. Nesse contexto, com 5 minutos os AirPods no estojo, consegues agregar aproximadamente 1 hora ou 1 hora e meia de música. Então, essas são algumas impressões que eu trago para vocês relativamente aos AirPods Pro. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, como é que podem fazer, que é para adquirir o mesmo. Quanto às recomendações, os AirPods valem muito, mas muito a pena. Então, quem tiver à procura de um fone de ouvido, esse é o perfeito para vocês. Então, com o link na descrição aqui embaixo, vai entrar em contato com o mesmo para adquirir. E para quem é novo no canal, não esqueça de fazer aquela subscrição, coloca aquele like da confiança e a gente nos vê no próximo vídeo, ok? Peace.